pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao seu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a terceira temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 100 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Mas sem muitas delongas, vocês sabem que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra você como que foi a minha história sendo au pair na Alemanha. Meu nome é Thiago Balduino Teles, tenho 29 anos e sou natural de Ribeirão Pires, região do ABC, em São Paulo. Eu gostaria de agradecer a Priscila pela oportunidade de poder estar contando um pouco da minha história pra você e fazer com que essa história talvez possa te motivar. Bom, antes de contar pra você diretamente assim como aconteceu tudo, a gente vai precisar voltar um pouquinho na minha adolescência. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a fazer aula de inglês com uma professora particular e ela era tradutora e intérprete. E naquele momento eu decidi que essa seria a profissão pra mim que eu iria levar pela minha vida. Cheguei a fazer o bacharel de tradução e interpretação e no meu último semestre uma grande amiga minha foi pra Alemanha visitar os tios dela e quando ela voltou pro Brasil, em uma das nossas conversas, ela chegou pra mim e falou assim: eu poderia te dar aula de alemão se você quisesse. E eu também, naquela época, eu já tava pesquisando em qual idioma eu faria, porque só com português e inglês, pra quem mexe com tradução e interpretação, é muito pouco. Eu tava pensando em estudar francês na época, mas ela acabou me oferecendo isso e eu falei: não, então vamos lá, vamos tentar fazer o alemão, vamos ver como que é. E acabou se tornando uma grande paixão, eu me apaixonei pelo idioma, pelo país, e aí eu me encontrei naquele momento, tipo, e agora? Eu quero ir pra Alemanha, eu quero viajar, vai ser a minha primeira viagem pro exterior, mas os meus pais não tinham condições de me bancar, de simplesmente me darem, 100 mil reais aqui, sei lá, 50 mil, não sei quanto, pra vocês simplesmente passar uma temporada fora do Brasil. Naquela época, eu dava aula de inglês numa escola de idiomas e eu tinha contato com várias pessoas, com vários alunos de várias áreas. E eu lembro que uma aluna me contou que tinha uma amiga dela que estava sendo au pair nos Estados Unidos. E eu, mas o que é isso, au pair? Era algo que eu nunca tinha escutado na vida. E ela falou assim, ela trabalha como babá, a família paga uma mesada, dá um salário ali pra ela, e ela cuida das crianças e faz algumas tarefas, e você tem a experiência de você viver fora, de você estar vivendo ali no país. E aí eu pensei, bingo, é isso que eu quero pra mim. E aí eu comecei a pesquisar, eu lembro que na época eu usava até a sala lá de uma amiga minha, porque a sala dos professores a gente não tinha computador, e ela trabalhava na parte operacional, então ela me liberou, eu usava a sala dela, e ali começou toda a minha pesquisa. Através disso, através de tanta pesquisa, eu acabei encontrando uma menina que acabou me ajudando, assim, praticamente em tudo, porque ela estava sendo au pair na Alemanha, então ela pôde me contar detalhes de como era e tal. Só que aí, eu precisava de uma agência, né, eu precisava de algum canal ali para poder me conectar com a Alemanha. Eu entrei em contato com uma agência em Hamburgo, que chama Au Pair World. Eu acho que ela existe para vários outros países, eu não sei. E ali eu fiz o meu cadastro. Foi naquela época também de final de faculdade, então rolando TCC e tudo. Mas eu sabia que era aquilo que eu queria, ainda mais porque eu tava gostando muito de estudar o alemão. Essa agência de Hamburgo, ela é gratuita. A única coisa que eles pedem é para você fazer o seu cadastro, para você preencher com todos os seus dados possíveis, porque aí fica mais fácil para a família poder te avaliar. Eu lembro que naquela época, algumas famílias já tinham falado que elas já tinham au pair, que elas não estavam buscando outra pessoa, ou que elas não iriam renovar o contrato com outro au pair. E aí, duas famílias entraram em contato comigo. Uma família que estava disposta a me ajudar a talvez encontrar outra família, e uma família que ficou, assim, super interessada. Só que naquele momento, uma coisa que era, assim, crucial para a família seria a carteira de habilitação. E naquele momento, eu não tinha ainda. Então, o que eu fiz? Fui correndo tirar a minha habilitação. Isso estava acontecendo mais ou menos
no mês de novembro. Eu fiz todo o processo da habilitação o mais rápido que eu pude, fiz todas as minhas aulas. Durante esse período, eu conversava com a família, a gente fazia algumas chamadas por Skype. O meu alemão ainda era muito básico, então assim, eu não conseguia falar muito, porque eu tava no começo ainda. Então assim, a mãe já tinha sido au pair nos Estados Unidos, então o que nos salvava naquele momento era inglês, mas ela falava que tava vendo ali o meu empenho e a minha força de vontade. Eles me mandaram até alguns livros já pra eu estudar, guia turístico da cidade onde eu ia morar. Algumas semanas passaram e aí eu já tava com a minha carteira de habilitação em mãos e a família já tinha me mandado o contrato com todo aquele rolo, com toda aquela burocracia pra eu poder levar pra embaixada alemã em São Paulo. Eu marquei um horário com eles, fui pra embaixada, tirei o meu visto, a minha mãe tinha ido comigo na época, eu lembro que eu tive que fazer uma entrevista em alemão, ela me perguntou algumas coisas, meu nome, minha idade, os meus hobbies, coisas simples, porque eles exigiam o nível básico 1, então foi tudo ok. Depois de 3 meses, mais ou menos, eu colocaria uns 4, 5 meses, quando foi o mês de março, eu tava embarcando pra Alemanha. Minha primeira viagem internacional, deu tudo certo, eu tive uma conexão na França, e enquanto isso a família ia conversando comigo. Então eu saí de São Paulo e fui direto pra Munique. A família tava me esperando lá com balões e toda aquela festa. Mas pra você que já teve experiência aí como au pair ou conhece alguém, você sabe que au pair é como se fosse um jogo de loteria. Ou dá certo ou dá errado. O meu, eu diria que foi dando errado, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz, não me arrependo de nada do que aconteceu, porque eu acho que isso faz com que a gente se torne uma pessoa mais madura, uma pessoa mais esperta, ou a pessoa que a gente é hoje. Então assim, eu cheguei na casa dessa família, foi tudo incrível, foi aquela troca de presente, que eu levei umas coisas pra eles e tal. Eles me deram também algumas coisinhas, mostraram o meu quarto, e era tudo do jeito que eles mostravam pra mim pelo Skype. Eu cuidava de 2 meninos, eles tinham na época 5 e 6 anos, ou 5 e 7, eu não lembro. E eu comecei a ir pro curso de alemão. Só que aí, chegou um belo dia que a mãe falou assim: a gente vai buscar o meu filho mais novo agora, no jardim de infância. E quando a gente voltar, eu quero que você traga o carro. E aí foi quando eu me vi naquela situação assim, merda. Porque durante toda o meu processo de habilitação no Brasil, o único treino que eu tive foi ali dentro das minhas aulas. As aulas que eu fiz de condução. Foi esse o único treino. Porque na época, minha família, a gente não tinha carro. Então não tinha como eu treinar. Só que naquela afobação de ir pra Alemanha, de ter aquela oportunidade de poder estudar o alemão e de talvez fazer um mestrado e tudo que tava rolando ali na minha cabeça, eu agarrei essa oportunidade e falei, cara, eu tô indo. Só que aí, hoje eu digo que pode ter sido o meu erro ter mentido pra família e ter falado que eu estava bem no volante. Cara, as coisas foram acontecendo que... Enfim, vocês vão ficar sabendo até o final desse vídeo. A gente chegou no jardim de infância. Eu lembro como se fosse hoje, a gente na entrada do jardim da infância, ela me dando as chaves do carro. Eu levei o carro de um jeito meio torto, meio estranho, porque o trânsito aqui na Alemanha, eles são bem rigorosos, assim, não é como em alguns países aí, que é essa zona no trânsito, enfim. Eu lembro que quando a gente estacionou, quando eu cheguei na frente da casa dela, eu ainda virei pra trás e falei assim pro filho dela, nossa, graças a Deus você chegou vivo em casa. Que eu acho que foi a pior frase do universo eu ter falado isso, né? Logo quando eu cheguei ali, era tudo muito novo pra mim. Então assim, eu precisava de ajuda pra tudo. Eu tinha levado comigo 1.000 euros. E eu lembro que eu cheguei na mãe e falei, ó, eu tenho esse dinheiro, o que eu faço com ele? Pra pôr num banco, né? Pra a gente abrir uma conta pra mim. Ela, não, a gente vai abrir uma conta pra você, até pra depositar o seu dinheiro. Então a gente vai no banco e já faz tudo isso bonitinho. Então ela sabia que eu tinha levado o dinheiro. Então o que ela falou pra mim? Thiago, sendo muito sincera com você, a gente vai continuar com você, só que você vai ter que fazer aula de direção aqui na Alemanha. Cara, a aula de direção era caríssimo, eu torrei quase todo o meu dinheiro fazendo as aulas de direção. Mas beleza, na época eu pensei, bom, o erro foi meu, então vamos lá, vamos encarar e vamos fazer essas aulas. Eu continuei fazendo as aulas, fazendo tudo que eu tinha que fazer, limpar, eu tinha que organizar meio que a casa assim pra ela, eu ia pro meu curso de alemão. Só que depois de alguns dias, ela virou pra mim e falou assim, ó, eu conversei com meu marido e do jeito que tá, não tá dando, porque a gente precisa
precisa urgentemente de uma pessoa que dirija e você não tá dirigindo ainda, então a gente não quer mais você. Cara, eu lembro que aquele dia foi pra mim, assim, acho que o pior dia da minha vida, porque eu me vi naquela situação de eu tô do outro lado do mundo, eu não sei o que eu faço, e eu comecei a ficar com aquele arrependimento de, putz, lembrando de tudo que meus familiares estavam me falando. Toma cuidado, você acha que não é melhor você esperar, você estudar mais o alemão aqui, ou professores meus da universidade que falavam, se eu fosse você, eu estudava o alemão mais tempo, iria daqui uns 2, 3 anos. Só que pra quem quer viajar, pra quem quer sair do Brasil, pra quem quer ter essa oportunidade, você sabe como que é. Aquela família tava me querendo, então a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, cara, eu vou aceitar e eu tô indo. E eu lembro que a mãe falou pra mim, a gente não quer mais você. Você tem alguns dias pra você encontrar outra família. O seu seguro-saúde vai vencer, porque, né, eu precisava prolongar, né, com eles. E só que a família não ia prolongar o meu visto de au pair. Então eu me encontrei, tipo... Tá, e agora, o que eu faço? Ela falou assim, ó, você tem o computador, você se vira pra encontrar outra família, se você quiser comer, você come, porque aí a situação em casa já tinha começado a ficar muito ruim. Eu lembro que eu comia assim, eles não conversavam direito comigo, então assim, eu fiquei me sentindo muito mal, assim, porque parecia que eu tinha prejudicado completamente o ano da família, porque eles estavam contando comigo, eu cheguei ali, eu era um inútil, porque eu acabado com a vida deles. Enfim, eu entrei naquele mesmo site, na mesma agência, encontrei uma família. Essa mãe falou pra mim, é normal acontecer isso, ter esses perrengues, fica tranquilo, você vem pra minha casa, a gente se encontra, eu já tenho um au pair vindo pra cá, então infelizmente eu não vou poder ficar com você, mas você vem e eu te ajudo. A família era de Nuremberg, eu falei pra mãe que eu tinha encontrado uma família, arrumei as minhas malas, fui pra estação de trem. Eu lembro que nesse dia também eu entrei num trem que tava indo pra Amsterdã, eu tava indo pro outro lado. E uma mulher, moça, mas pra onde você tá indo? Eu falei, eu tô indo pra Nuremberg. Ela, não é esse trem e tal. Aqueles perrengues que eu acho que só quem passa sabe como que é. E aí eu cheguei na estação de Nuremberg, graças a Deus. Eu lembro que aquele dia foi horrível, assim, porque eu lembro de eu chorando, horrores, horrores. E eu, cara, eu não vou embora, porque esse é meu sonho. Eu tinha aquele sonho desde criança de estar num avião, de viajar e de querer conhecer o mundo. E agora de ter essa oportunidade de aprender o alemão e de talvez continuar a minha educação, a minha formação num país assim de primeiro mundo. Então eu lembro que eu falava com a minha mãe, filho, calma, vai dar tudo certo. E eu, mãe, não é possível, isso aqui, aquela coisa toda, né? E aí eu cheguei na estação e a mãe me recebeu e veio, e ai, que não sei o que, aquela coisa toda. E eu agradeci, assim, né, a minha vida. E aí chegando na casa dela, ela tinha 3 filhos, eles já eram maiores, eles já tinham 8, 10 e 13, mais ou menos. Ela falou, eu tenho um au pair que tá vindo do México. A gente gostou muito de você porque eu me dei muito bem com eles, assim, com essa família. E eu lembro que a gente se entendeu muito bem, assim. Teve uma conexão ali logo de começo com os filhos dela e eles me ajudando com o alemão e o marido dela que mexia nas coisas na garagem e sempre me mostrava. Então foi muito legal, assim. Só que ela tinha um au pair que tava vindo do México. Aí um belo dia eu virei pra ela e falei assim, ó, eu sei que a gente se deu super bem, mas eu quero procurar uma outra família. Eu sou muito grato pelo que você tá fazendo por mim agora, por você ter me tirado daquela família e ter me dado um lar e ter me dado, assim, um norte, uma possibilidade nova de tá recomeçando. Ela falou assim, não, eu te entendo, eu acho isso super generoso também da sua parte, porque ela tava meio que prestes a cancelar o intercâmbio do menino, né? E eu falei, não porque eu me coloquei no lugar dele. Eu falei, como eu tenho os meus sonhos, ele também tem o sonho dele de vir pra Alemanha. E eu já tô aqui. Então pra mim é mais fácil poder procurar uma outra família. Eu lembro que eu fiquei na casa de uma amiga dela durante uns 10 dias, assim, férias. Eu amei, eu acho que todo o perrengue que eu passei no começo, assim, Deus tava me abençoando. E eles faziam churrasco, e eu tinha um quarto só pra mim, a casa era gigantesca. E ela tinha 2 filhos que já eram adolescentes, a gente tinha praticamente a mesma idade, então eu saía com eles. Então eu tava, assim, curtindo realmente. Eu acho que tava sendo um presente pra mim, pra eu poder ficar tranquilo, pra também me preparar pro que estava por vir. E aí eu encontrei uma outra família, essa família era de Ulm. E a mãe falou assim, você pode vir pra cá, você não precisa dirigir. Eu contei pra ela toda a minha situação, falei, tive problema no volante, a família
família não gostou de mim, aí eu vim pra uma segunda família que me ajudou, e agora eu estou procurando uma terceira família. E ela falou, ó, eu tenho 2 meninos, de 5 e 6 anos também, e a única coisa que eu quero é que você brinque com eles, porque eu e meu marido a gente trabalha muito, então eu quero que você fique com os meus filhos em casa, que você busque eles na escola e no jardim de infância, e aqui é tudo muito perto, porque a gente mora numa vila muito pequena, então você vai fazer tudo andando ou de bicicleta. Eu falei, perfeito. Aí eu conversei com essa mãe, né, que tava me ajudando, falei pra ela que eu tinha encontrado uma família, e aí, beleza. O pai, cara, ele foi me buscar. Ele foi me buscar de carro, eu não precisei de trem, não precisei de nada, ele foi me buscar. Ele viajou horrores, acho que umas 3 horas, assim, de carro. Eu fiquei passado, porque eu falei, gente, beleza, né? Nessa terceira família, eu fiquei 11 meses com eles, porque eu acho que todo esse perrengue, desde o meu começo até eu encontrar essa terceira família, durou isso mais ou menos 1 mês, tudo. Mas eu cheguei, consegui normalizar o meu visto, ficou tudo perfeito. Eles eram muito de boa. A mãe falava que eu não precisava limpar nada. Óbvio, eu dava aquele tapinha, aspirava, deixava a cozinha organizava, colocava tudo dentro da lava-louça, arrumava as almofadas no sofá. Então, assim, eu fazia o que eu podia, que pra ela já era muito. Que ela falou que o foco era eu dar atenção para os filhos dela. Então a gente brincava bastante, eu saía com eles, ficava ali na rua, a gente ia num parquinho. Toda aquela tarefa de au pair que a gente já conhece. Eu já ouvi dizer que tem família aí que explora, que a pessoa tem que limpar, tem que fazer isso e aquilo. Essa família comigo, graças a Deus, não. Uma coisa muito engraçada foi que eles tinham 2 carros e um carro ela falou que eu poderia usar se eu quisesse. O meu curso de alemão era na vila do lado e eu ia de carro pra lá. Então eu acho que isso do carro, eu fiquei muito assim, muito sobrecarregado com muita informação no começo. Então eu fiquei muito nervoso. Então eu achava que eu não era capaz de dirigir. E aí, com o tempo, com essa família, eu pegava o carro, eu ia, né, a mãe falou assim, ó, você pode ficar com esse. Era o carro do marido dela, mas ela falou, quando a gente não estiver usando, você pode usar. E aí foi isso. Eu ia pro meu curso de alemão, eu dirigia mais ou menos uns 15 minutos, e eu ia e voltava de carro 2 vezes na semana. Deu tudo certo durante esse meu período de 11 meses. O que eu tenho pra te falar agora sobre a minha experiência, um resumo de tudo isso que eu vivi. Eu não julgo, eu não culpo a primeira família, nunca, nunca na vida. Eu sou uma pessoa muito grata, a gratidão anda comigo, assim, diariamente. Porque eu acho que se não tivesse sido essa primeira família, eu nunca teria vindo pra Alemanha. E eu sou muito grato também à segunda família, porque se não tivesse sido eles, eu não teria conseguido a minha terceira família. E através dessa terceira família, eu tive a oportunidade de estudar o alemão, de aprender o alemão até o nível intermediário. Porque aí depois desse período de 11 meses, eu comecei a procurar possibilidades para eu continuar na Alemanha. E eu tinha basicamente 2. Ou eu voltaria para o Brasil e daria entrada num visto novo e voltaria para a Alemanha, aí como turista, ou eu daria como estudante, enfim, né? Porque aí dependeria do visto daquela época. Ou a mãe assinaria, tinha um documento na época que ela assinaria esse documento, e nesse documento estava escrito que ela era responsável por mim. Então, assim, eles iriam ser responsáveis por todos os meus atos na Alemanha. Durante esses 11 meses, a gente também teve alguns problemas, porque essa família também não era uma família muito fácil, eles eram meio problemáticos, assim. Depois de um tempo, quando eu comecei a entender o alemão, tinha vizinhos que vinham falar comigo e falavam assim, nossa, mas você tá conseguindo morar com eles? E eram coisas assim que eu não entendia no começo. Uma coisa muito triste era que quando eu saía na rua com os meninos, tinha criança brincando que quando eles viam que a gente tava chegando próximo, os pais pediam pra eles entrarem. Eu falava, mas por que todo mundo fica longe da gente? Porque era uma família que já era conhecida naquela vila, uma família muito problemática. Tinha altas discussões, assim, entre a mãe e o pai. A mãe xingava o pai. Ela falava, nossa, ela xingava ele na frente dos filhos. Esse é o pai que vocês têm, porque só eu que trago dinheiro pra casa. Ele nunca estudou, nunca fez nada. Com o tempo eu fui entendendo isso e me perguntando, por quê? Por que isso tá acontecendo? O meu pai, durante esses 11 meses, ele tinha dois irmãos. Um irmão e uma irmã. E com o tempo, eu me apeguei muito à família do pai, que ele era casado com uma tailandesa e ela tinha filhos, e eu queria muito viajar e queria conhecer muito a Tailândia. E a irmã do pai, ela tinha filhos que já eram mais velhos, mas a gente também se deu muito bem, ela me ajudava muito. Então eu passava o meu período livre mais com eles do que com a minha própria família. E eles tinham atrito entre eles, entre família. Então eu acabei virando tipo, essa coisa de ciúme, de mas por que você tá indo sempre lá? Mas os meus sobrinhos, toma cuidado porque eles mexem com droga, viu? Porque aí daqui a pouco
pouco você vai junto. Então tinha uns comentários assim. Só que eu falava, cara, é o jeito deles, eles são assim. Eu também sou muito grato, porque se não fosse eles, eu não teria passado esses 11 meses aqui. Eu lembro que no final deu um rolo. Essa coisa de ciúme começou a ficar muito complicada. Eu comecei a ficar muito sufocado. A minha relação com a minha própria família já não tava sendo muito legal. Eu tava tão saturado daquilo que eu falei, meu, eu não quero. Eu vou embora pro Brasil, eu vou voltar. Eu fico no Brasil durante um período de 2 anos, trabalhando, juntando dinheiro. E se Deus quiser, eu volto pra cá. E aí eu lembro que no final, a mãe pegou e falou pra mim que os meninos estavam na escola. Eu não me despedi dos meninos, eu não dei tchau pra eles. O pai me levou até o aeroporto, aí eu lembro que no final ele falou assim, tudo de bom e tchau. Assim, foi isso, porque na noite anterior eu fui até a sala assim, a mãe tava lá, eu falei assim, eu queria te agradecer por tudo. E é isso, ela, tudo de bom, obrigado e tchau. E o pai me deixou também, tchau. Peguei meu voo, voltei pro Brasil, fiquei 2 anos no Brasil e cá estou de novo. Eu moro na Alemanha já vai fazer 6 anos e meio. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube onde eu conto toda a minha trajetória, de como foi também voltar pra cá. Muitas coisas aconteceram durante esse período, porque eu acabei fazendo 2 mestrados aqui, e hoje eu sou tradutor juramentado, inclusive o meu carimbo tá aqui. Que lembra quando eu falei que quando eu tinha 15 anos de idade eu queria ser tradutor e intérprete? E hoje eu sou tradutor juramentado português-alemão. O meu resumo para esse vídeo é, se você tem vontade de ser au pair, e principalmente au pair homens, porque eles são poucos, né? São poucos. Eu acho que aí o au pair é conhecido mais pelas mulheres. Eu super te indicaria fazer, procurar uma família. Eu acho que isso de encontrar a família certa não tem, porque eu acho que nós somos seres humanos e você tá indo para um país diferente, para uma cultura diferente. Eu lembro que no começo eu passei por cada perrengue, cada coisa que eles faziam que eu achava estranho, que eu tive que ir me adaptando. Mas eu digo pra você, isso só fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor e a pessoa que eu sou hoje. Se você tiver mais interesse, então, em saber como que foi aí, depois desse meu processo aí de au pair, de todo esse meu perrengue, tudo que eu passei lá naquela vilinha ali na Alemanha, e como que foi retornar pro Brasil e depois voltar pra Alemanha e tudo que eu vivi até hoje, eu te convido a passar lá no meu canal, Balduindo e Vindo. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, deixa pra mim lá nos comentários, e as minhas redes sociais estarão aqui na descrição desse vídeo. Mas se você tiver alguma pergunta específica de qualquer coisa, eu sou uma pessoa muito aberta e sempre tô pronto pra ajudar, porque eu lembro que naquele período eu precisava de muita ajuda e teve muita gente que não me ajudou, mas também teve muitas pessoas que me ajudaram e eu quero ser uma delas. Queria te agradecer então por você ter ficado até aqui comigo até o final desse vídeo, agradecer a Priscila mais uma vez pela oportunidade, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê aí em algum lugar do mundo. Então até um próximo vídeo e te vejo lá no meu canal. Tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever nesse canal que está rumo a 100 mil inscritos. E se você ou foi au pair e quiser participar desse quadro, eu deixei um link aqui na descrição para você entrar em contato comigo e vir aqui no canal contar essa história. Um beijo e até a próxima!